E você, irmã, irmão telespectador que está nos assistindo, está vendo aí imagens deslumbrantes. Esse céu lindo, maravilhoso, tudo criação de Deus. E realmente nós podemos sentir a presença de Deus em tudo isso, porque quando nós estamos na cidade é carro, é gritaria, barulho, é ambulância passando, carro de polícia, e é tantos problemas, tantos, que nós acabamos tirando o foco da criação do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui no monte. Na verdade é Jesus, nosso Senhor Jesus, a palavra diz que ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, o monte, quando você está sozinho, quando você está ali ou com poucas pessoas, você acaba estando em sintonia, você acaba se espiritualizando mais, você passa a ter uma comunhão maior com o nosso Criador. Por isso que Davi, ele disse bem claro, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Davi, ele sabia que o lugar de buscar a Deus era no monte. Moisés subiu no monte, um pastor de ovelhas, e desceu do monte um líder de uma nação. Não é isso? E nós vemos na palavra de Deus as conquistas que o povo de Israel teve ao buscar, ao adorar a Deus nos montes. O próprio Abraão, no monte foi que ele ofertou o seu filho. E nós temos aí também Davi, na eira de Araúna, quando ofereceu ofertas no monte. O Senhor Jesus, antes de andar sobre as águas, estava no monte, orando sozinho. E a Bíblia diz que Jesus subiu no monte ao cair da tarde, isso lá para 6 horas da tarde. E ele foi ter com os discípulos andando sobre as águas na 4ª vigília da noite. A noite dos judeus é dividida em 4 vigílias. É das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã e das 3 da manhã às 6 da manhã. Então Jesus ficou no monte das 6 da tarde a quase 6 horas da manhã. Foram quase 12 horas no monte, orando, buscando comunhão, intimidade com o Pai. E depois andou sobre as águas. E Pedro também, pecador, andou sobre as águas. Então veja a importância de estarmos aqui no monte, em comunhão com os irmãos em Cristo, lendo a palavra. Daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos louvar a Deus, vamos cantar. Eu decidi ler a palavra primeiro, exatamente por causa da chuva, né? Porque no louvor pode chover à vontade, a gente vai estar aqui embaixo de chuva louvando, adorando e cantando ao Senhor. Agora a palavra de Deus com a chuva não é possível, né? Por isso que eu estou lendo a palavra agora. E você vai acompanhar imagens depois do louvor, da oração, vai ser muito especial. Mas eu quero frisar num texto bíblico que vai falar sobre a libertação do povo de Israel. Nós vemos aí, desde a época de Abraão, sobreveio fome na terra. Depois Abraão obedeceu a palavra de Deus, Deus o sustentou, deu prosperidade. Até no meio do deserto, quando ele foi, virou Canaã, terra que mana leite e mel. Sobreveio fome na época de Isaac, e ele prosperou em Gerar. Ali colheu 100 por 1, se tornou mais próspero do que o próprio rei da terra. Ele foi expulso porque ele estava mais poderoso do que o rei daquela terra de Gerar. E depois de Isaac, Jacó, né? É onde começa a história do sofrimento do povo de Israel, porque Jacó também passou pela fome, e todo mundo conhece a história de José. Foi vendido como escravo, chegou a governador do Egito. Eu vou resumir aqui a história para você entender. E José passou a ser o braço direito de Faraó. Quando José passou a ser o braço direito, ele foi em busca da sua família, que estava passando por necessidade, porque havia fome naquela terra, como na época de Abraão e de Isaac.
Então José levou os seus 11 irmãos, as 11 tribos de Israel, as 11, e levou Jacó, seu pai, e posteriormente todo o povo de Israel para o Egito, aonde tinha fartura. E José cuidou da sua família. Só que Faraó, que tinha total confiança de José, veio a morrer, José também veio a morrer, e foi nomeado um novo faraó que governou o Egito com braço de ferro, punhos de ferro. E a Bíblia diz que ele era muito rígido e era mau. O coração desse faraó era um coração duro. Você pode ver ao longo dos textos, né? No livro de Êxodo. E o povo de Israel passou a ser escravo. E para vocês terem ideia, foram 430 anos de escravidão. Meu irmão, eu fico imaginando aqui, só para você ter uma ideia, pessoas que são escravas da maconha. Veja o tamanho do sofrimento de pessoas que vivem escravas do vício 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos. Ou mais. Pessoas que vivem no mundo subhumano das drogas, no mundo da criminalidade, da marginalidade, e são escravas do vício. Sofre ela, sofre a mãe, o pai, ou se no caso é o chefe da família, sofre a esposa, sofre os filhos. Quando a pessoa é escrava do vício, sofre ela e sofre todo o familiar. E tem pessoas que nesse exato momento estão sofrendo desse mal. Está sofrendo da escravidão do álcool, das drogas, está vivendo no mundo da criminalidade, da marginalidade, sendo escrava de uma facção criminosa. Familiares que são escravos da sociedade, está lá atrás das grades, gemendo, sofrendo, já padeceu e perdeu tudo que tinha e não conseguiu a liberdade. E a família toda vem sofrendo com isso. Há pessoas nesse exato momento que não estão sofrendo com vício, mas estão sofrendo com uma doença. São escravas da depressão, da síndrome do pânico. E está deixando de viver. Pessoas que estão trancadas nesse exato momento dentro de um quarto, deitadas em cima de uma cama, não saem de casa por nada. Escrava de uma doença mental, escrava de uma amnésia, de um distúrbio mental. Pessoas que são escravas do nervosismo, o sistema nervoso da pessoa está abalado. E a pessoa, tudo quer brigar, grita com o marido, grita com o filho, grita com a esposa, grita com as pessoas. Não tem paz. São escravas de uma situação ruim. Pessoas que são escravas das dívidas. O nome está sujo, está no SPC, no Serasa, no cartório central. É o cartão que está bloqueado, o cheque que está sem fundo. A conta no banco está negativa. Tudo dando errado. Escrava da miséria. A pessoa não tem dinheiro para comprar o que quer, para comer o que quer. Ela vem se submetendo a uma situação crítica, caótica, desesperadora. E está escrava dessa situação. E se você parar para pensar desde quando você está sendo escravo dessa situação, talvez você se perde na data. Você fica pensando quando começou esse sofrimento, você vai se perder. 5, 7 anos, 10 anos atrás. E você começa a lembrar dos dias de liberdade, os dias que você viveu bem. E isso causa dor, sofrimento, ao ponto de você se pegar chorando em determinados momentos da sua vida. E você se pega pelos cantos, chorando, derramando lágrimas de sangue. Lembrando de momentos bons. Quando você escuta uma música e aquela música lembra épocas boas na sua vida, você começa a chorar. Quando você assiste algo na televisão ou vê uma fotografia ou um vídeo, né, de um casamento ou de uma festa de familiares, e você começa a lembrar de uma época em que você era livre, que você era feliz, que você estava bem.
E as lágrimas rolam no rosto porque hoje você vive uma situação totalmente contrária. É uma situação de dor. Só quem vive na escravidão sabe, tamanha dor está sofrendo. Agora eu quero que você tente imaginar o povo de Israel 430 anos nessa situação. A pessoa estava na escravidão, os filhos nasciam já na escravidão, os netos nasciam na escravidão, os bisnetos nasciam na escravidão, e essa maldição vinha de geração em geração, era uma maldição hereditária. Você vê que aquele povo que estava ali na escravidão nem conheceram a liberdade. Mas eles ouviam falar da época de Abraão, Isaac e na época de Jacó. Eles ouviam falar de bons tempos em que o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era com o povo de Israel e Deus dava prosperidade, harmonia, abundância, união. E isso despertou no povo de Israel o desejo da libertação. E a Bíblia diz que o povo de Israel clamou ao Senhor. O povo de Israel clamou a Deus e o clamor subiu aos céus. E Deus enviou um libertador chamado Moisés. E Moisés foi até ao monte Horebe. E no meio da sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3, Deus falou para Moisés que ele iria ser o líder do povo de Israel. E Moisés disse: como, Senhor? O povo não vai acreditar em mim. Eu sou assassino, eu fugi do Egito. Eu estou aqui apacentando ovelhas com meu sogro Jetro. O povo não vai acreditar em mim. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, Moisés, tá vendo esse cajado que está nas tuas mãos? Pois bem, joga o cajado no chão, na frente do povo, e o cajado virará uma serpente. E o povo vai crer. Mas e se o povo não crer, Senhor? Aí Deus falou: então põe a mão dentro do peito e a mão vai ficar leprosa. E todos vão ver a sua mão leprosa. E todos sabem que existem vários tipos de lepras. E aquela lepra, a lepra daquela época, que hoje é raríssima, é uma lepra que se pegava até, uma bactéria que se pegava até pelo ar. Tanto é que um ser humano não podia se aproximar a menos de 12 metros de outro ser humano que estava com lepra. Porque a bactéria, através do ar, seria transmitida às pessoas e a lepra faria com que caísse os dedos, as mãos, o nariz, a orelha. Os órgãos da pessoa ia se deteriorando e a pessoa ia entrando em decomposição viva. E quando Moisés tirou a mão, o povo se assustou. Aí Moisés pediu calma, colocou a mão no peito novamente e ele foi curado. E depois Deus enviou as 10 pragas sobre Israel e Faraó viu realmente o poder de Deus e Faraó teve o coração aquebrantado, acredito eu que por algumas horas, e aí o povo de Israel foi liberto para o deserto. Agora o mais interessante eu vou mostrar na palavra. Até agora foi uma introdução, e uma introdução até bem esclarecedora, bem interessante, só que o melhor ainda está por vir. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, você deve saber isso. Você que assiste minha programação deve ver o quão minuciosamente eu explico a palavra, porque eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Então vejamos bem aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 6, que interessante. Quando o povo de Israel foi livre para o deserto, Faraó caiu em si. O que eu fiz de libertar esse povo? E ele caiu em si porque a mão de obra dos egípcios era o povo de Israel.
O que sustentava a terra do Egito era o povo de Israel. É o povo que plantava, que colhia, que cultivava, que cuidava, que prestava toda assistência aos egípcios. Então, Faraó caindo em si, a Bíblia diz que aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, ou seja, tomou consigo o exército dos egípcios. E você vai entender aqui agora, ó. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros dos egípcios, com capitães sobre todos eles. No versículo 9, vou resumir aqui. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eita, que maravilha! Presta atenção nisso. Faraó e os egípcios perseguiram o povo de Israel pelo deserto. O povo de Israel, no meio do deserto, se deparou com o Mar Vermelho. Ficaram perto desse lago aí, né? Que era como se fosse um mar morto, né? Só que eles ficaram de frente do Mar Vermelho. E ali o povo estava sem saída. O povo não tinha para onde ir. Não podia voltar porque Faraó e os egípcios estavam vindo atrás. Não tinha como ir para frente porque o Mar Vermelho estava na frente. O povo se viu encurralado, sem saída. De repente, quando o povo olha para trás, o povo vê Faraó e os egípcios. Detalhe, o povo não viu qualquer egípcio. O povo de Israel viu soldados egípcios. Aqueles soldados egípcios estavam com carruagens de ferro, cavalos, camelos. Todos os egípcios estavam carregando escudo, armadura, capacete, espada. E o povo de Israel não tinha arma nenhuma, porque o povo não estava indo para a guerra, o povo estava fugindo, o povo estava em liberdade no meio do deserto. Quando o povo viu os egípcios, que eram peritos em guerra, diz-se de passagem, segundo historiadores, o povo egípcio era o povo mais vitorioso em guerra dos antepassados, né, dos nossos antepassados. O povo que mais pelejava, que mais lograva êxito nas guerras, nas batalhas, era o povo egípcio. Tanto é que quem comandava ali o Oriente Médio naquela época eram os egípcios. O povo de Israel era em maior número e você vê que o povo era escravo dos egípcios, porque os egípcios eram peritos em armamento, em guerra, em estratégia e tudo mais. E quando o povo olha para trás, os egípcios cercando o povo e vindo contra eles. O que o povo de Israel fez quando o povo se deparou numa situação, digamos assim, sem saída, sem favorecimento nenhum? O povo clamou a Deus, porque é isso que todos nós, todo ser humano faz. Meu irmão, quem que não clama a Deus? Quando está no momento, a pessoa está dirigindo, o carro derrapou, saiu da pista, o que a pessoa clama? Meu Deus! Primeira coisa que ela grita é Deus, o nome de Deus. O ladrão está vindo roubar, ela clama o quê? Meu Deus, em nome de Jesus. Quando a pessoa se vê num beco sem saída, a primeira coisa que ela faz é clamar. Entenda, o povo de Israel, enquanto podia caminhar com as suas próprias pernas, assim o fizeram. Percorreram todo o deserto, chegaram em frente ao Mar Vermelho, lutaram, usaram a sua força física, a sua capacidade humana,
Mas chega uma hora que a força física não resolve mais. A capacidade humana é limitada. Chega uma hora que você não tem mais o que fazer, e foi o que aconteceu. O povo de Israel caminhou, se deparou em frente ao Mar Vermelho, não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que fazer, se viu cercado de um problema, porque para frente tinha um mar, para trás tinha Faraó, e não viu saída. Eles clamaram a Deus. Clamaram a Deus. Você está me assistindo aí? Você olha para a direita, você vê o problema sentimental, o problema conjugal. Está vivendo um inferno no teu casamento, está à beira da separação. Olha para a esquerda, problema com os filhos. A família desestruturada, desunida. Você olha para frente, é doença, dores, remédios. Olha para trás, é problema financeiro. E você está olhando ao seu redor, você está se vendo cercada de problemas. E você não sabe mais o que fazer, porque tudo que tinha que fazer humanamente falando, você já fez. Você já lutou, você já foi um valente, uma guerreira. Você já fez tudo que falaram para você fazer, tudo que deu na telha, tudo que veio na tua cabeça, você fez. E agora, você está diante de problemas e não está vendo mais saída. Está vendo que a sua força não está resolvendo, a sua capacidade humana, que é limitada, parou por ali, e a única saída é Deus. Deus, ele já permitiu isso. É muito interessante falar isso aí, porque Deus, ele permitiu do povo estar ali. Deus que conduziu o povo para o Mar Vermelho, correto? E Deus conduziu. Então Deus conduziu com um propósito. Eu falo para minha esposa isso todos os dias e para quem está do meu lado. Deus, ele não é 99,9 perfeito. Ele é 100% perfeito. É perfeito. Perfeito já quer dizer 100%. Perfeito já quer dizer 100%. Deus, ele nunca errou, ele nunca vai errar, ele é perfeito. Tudo que ele faz tem um propósito. A Bíblia diz no livro de Coríntios que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Deus conduziu o povo por aquele caminho exatamente para chegar na frente do Mar Vermelho. Deus, ele fez Faraó despertar para o livramento do povo de Israel, para a liberdade do povo de Israel. Deus permitiu que Faraó e os egípcios seguissem o povo de Israel fortemente armado, exatamente para o povo clamar a Deus e cumprir a palavra que diz: assim diz o Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. E meus irmãos, venhamos e convenhamos, uma pessoa só busca a Deus de todo o coração é quando ela não vê mais saída. A pessoa pode ir para a igreja, ela pode orar, ela pode fazer propósito e fazer meia boca. Quando a pessoa não precisa realmente, quando ela tem alguma saída, quando ela tem alguma força humana, alguma direção, ela faz meia boca, faz por fazer. Mas quando ela não vê mais saída, quando ela está entre a cruz e o punhal, quando ela está entre o Mar Vermelho e os egípcios, aí ela vai buscar de todo o coração. Um problema sustentável, né, bispo? Agora ele estava numa situação insustentável. Era um problema até sustentável, como disse o bispo Marcelo, até sustentável. Porque eles estavam fugindo, vamos continuar fugindo, aqui a gente dá conta. Só que chegou uma hora que ficou insustentável. É a sua situação. Você vem empurrando com a barriga esse problema, você vem empurrando com a barriga essa situação desesperadora, caótica, a crítica que você está vivendo hoje. Você vem empurrando com a barriga já há semanas, meses, anos. E era uma pequena bolinha, agora se tornou insustentável, uma bola de neve. Se tornou um problema que está fugindo da sua capacidade humana de solucioná-lo. Então o povo clamou a Deus. E é o que você está fazendo. E qual a resposta de Deus? É esse programa que você está assistindo.
Entenda, nada é por acaso. Não cai uma folha da árvore se não for pela vontade de Deus. Tudo tem a permissão de Deus. Deus, ele é onisciente. Significa que ele tem ciência de tudo que se passa na vida de todos ao mesmo tempo. Deus é onipotente, ele tem um poder para resolver qualquer tipo de problema. E onipresente significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O mesmo Deus que está aqui nesse exato momento, ele está aí, fazendo você assistir esse programa e usando essa programação para falar ao teu coração. Mostrar uma saída. Né? Pronto, muito obrigado, Bispo Valmir. Para mostrar uma saída para você. Porque o povo de Israel estava sem saída. Você está se sentindo agora acuado. Você está olhando e não está vendo saída. Está cercado de problemas, como eu disse. É problema financeiro de um lado, é saúde do outro, é familiar do outro, é conjugal do outro, é problema espiritual. Você está cercado de problemas. Então Deus vai mostrar a saída para você. É a mesma coisa quando Deus mandou Moisés colocar a mão no peito e virou aquela lepra. Aí Moisés olhou, o corpo dele estava todo com lepra. Como o Senhor bem disse, que a lepra vai caindo pouco a pouco o pedaço do corpo, né? E aí Deus deu a solução também. A solução que Deus deu para Moisés, a mesma coisa. Coloca novamente a mão no peito. Ou seja, o mesmo o Deus que mostrou para ele, né? Que mandou ele colocar a mão no peito e mostrar o sinal, foi o mesmo Deus que deu a solução daquele problema. E a mesma coisa também essa pessoa que está talvez com uma lepra, com problema, a vida sendo destruída, casamento, vida financeira, econômica, espiritual. Deus também tem a solução para o problema que essa pessoa está enfrentando, bispo. E a solução é o cajado. Traduzindo, a fé, a autoridade. Deus já nos deu autoridade. E eu vou mostrar para você aqui na palavra. Olha que interessante. Quando aconteceu essa situação e o povo clamou a Deus, depois de clamar a Deus, disseram a Moisés aqui no versículo 11, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. O povo entrou em desespero e o povo, ele começou a falar assim, olha, quem dera se nós tivéssemos aquele antigo problema. Oh, meu Deus, Deus está falando tanta coisa aqui comigo. O povo de Israel estava clamando, quem dera se nós tivéssemos com outro problema, aquele antigo, a escravidão. Por quê? Porque aquele problema de escravidão era um problema mais simples, mais fácil de resolver, porque esse problema está muito difícil. Tem pessoas que estão numa situação tão ruim que ela está desejando viver aquela situação menos ruim que ela estava vivendo antes. Ela está tentando trocar o pior pelo menos pior. É essa a realidade. Está tentando trocar, quem me dera se eu pudesse trocar esse grande problema por aquele pequeno problema que eu estava vivendo. E a pessoa não entende que Deus não quer que ela viva nem o pequeno e nem o grande problema. Deus não queria o povo de Israel nem na escravidão e nem morrendo no deserto. Só que o povo de Israel não entendeu o propósito de Deus. Então Moisés, o profeta, no versículo 13, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. E vos calareis. Moisés, ele diz para o povo de Israel, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor dará hoje. O livramento não é amanhã.
O livramento não é semana que vem. O livramento não é mês que vem. O livramento não é no ano de 2020, 2021, 2022, não. O livramento é hoje. O nosso Deus é o Deus de já. A partir do momento que você usar a fé, o milagre é imediato. A fé, ela pode todas as coisas. Jesus não passou a mão nos olhos do cego e disse, você vai enxergar mês que vem. Não, ele passou a mão nos olhos do cego e o cego enxergou na hora. Jesus não falou para o paralítico, ó, mês que vem você vai andar. Não, ele falou, levanta e anda. Era na hora. Quando Pedro quis andar sobre as águas, Jesus diz, vem Pedro. E Pedro andou sobre as águas na hora. Jesus acalmou a tempestade na hora. Os milagres que o Senhor fez foi um milagre urgente, foi um milagre imediato. Porque para isso que serve a fé. A fé é quando você está numa situação desesperadora, a qual não está vendo saída, ela é o que faz o milagre acontecer na hora. E você passa a ter saída na hora. Moisés, ele estava convicto que o livramento de Deus viria. Só que engraçado. Exatamente, exatamente. Como que Deus ia fazer. Exatamente. Olha que coisa. Moisés, ele disse, olha, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará. Que vos dará hoje, né? E ele disse, vos calareis. Quer dizer, Deus vai mostrar que é conosco hoje e vocês vão calar a boca. Só que Moisés, ele não sabia o tamanho do milagre. Moisés sabia que Deus iria responder. Algo iria fazer. Algo iria acontecer. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de providência. Ele sabia que Deus iria responder, porque a resposta de Deus vem. Ele disse, clama-me, clama-me. Ele pediu para você clamar. E eu lhe responderei, tu me glorificarás. Isso em uma passagem. A outra, ele disse, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vós não conheceis. Mas ele disse, clama-me e eu te responderei. Então Moisés clamou a Deus. Ele sabia que a resposta viria, mas ele não sabia como. Ele não sabia a grandeza do milagre. Você está entendendo? Todo mundo sabe que o mar vermelho se abriu. Eu já vou ler acerca disso. Moisés sabia que Deus ia dar o livramento, mas ele não podia imaginar que o mar iria se abrir e que ele, o povo de Israel, iria andar em terra seca. E que tudo através do cajado, através da autoridade. Porque você vai ver daqui a pouquinho que Deus disse, por que clamas a mim? Estende o cajado. Rapaz, é muito forte. Deus não fez, Deus mandou Moisés. Por que você está clamando a mim? Eu não vou fazer nada não. O cajado já está com você, a autoridade já está com você. Estende você o cajado e um milagre vai acontecer. O que você iria falar, Bispo Valmer? O Bispo, o grande problema é que as pessoas de repente estão acompanhando essa programação, ela quer entender como é que Deus vai fazer. Ela quer entender como que ela vai sair da dívida, como que ela vai pagar. Pronto, ela está olhando para a situação e está pensando consigo, mas como? Humanos, Não tem como, não tem. Ela quer entender como. E aí ela passa a não crer, ela passa a duvidar porque ela não vê saída. Ela não vê saída. Mas Deus, ele abre porta onde não existe porta. E o que Deus quer dela, Bispo, não é que ela tente entender como, é que ela creia que vai acontecer. Exatamente. Ela tem que crer que vai acontecer. Não Crer interessa que vai ser como. curada, crer que as portas vão se abrir, vai sair das dívidas, ela tem que crer. Deus faz o que quer na hora em que quer. Deus faz como quer na hora que ele quer. Tem uma passagem, acho que no livro de Isaías, que diz que Deus ele vai sempre na frente. Tem até a música da canção que fala, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos. Ele despedaça as trancas de bronze, de ferro, abre portas. Esse é o nosso Deus.
O nosso Deus, ele abre portas. Aliás, porta não, o nosso Deus, ele abre o mar vermelho. Eita, Deus poderoso. O nosso Deus não abre só porta não, ele abre até o mar vermelho. Ele abre o mar vermelho. O senhor vê que quando o povo clamou, movido por um sonho do passado que os pais relatavam, Deus logo conduziu Moisés ao monte. E a condução de Moisés até o monte é porque sobre o monte Deus queria entregar para ele o que está entregando sobre cada um de nós. A autoridade. Exatamente. E quando ele desceu, de imediato o povo que estava na escravidão passou a fugir, ser livre daquele problema. Mas quando se deparou com um problema humanamente falando insolúvel, aí já não é o clamor, aí já é a autoridade. A autoridade. Aí já é Quer a dizer, autoridade. até no clamor, Deus enviou ali as pragas, Deus fez os milagres. Agora, quando ele estava numa situação, humanamente falando, impossível, Moisés precisou usar a autoridade, é o que eu vou mostrar para você. Quando clamamos, ele nos conduz até o ponto que ele quer nos entregar autoridade. Quando o nosso clamor chega a Deus, ele mostra para nós, tá aí tá a minha palavra, eu te dou a minha autoridade, agora a pessoa tem que exercitar, porque não basta ter. Não adianta a pessoa falar, eu tenho autoridade, se ela não usa a autoridade que ela tem, bicho. Tem que usar a autoridade. Ela tem que usar a autoridade. E exemplo, o povo de Israel clamou a Deus. E aí no versículo 15, olha que maravilha. Disse o Senhor a Moisés, Moisés, por que clamas a mim? O povo começou a clamar, como todo mundo faz, é o que eu falei agora. Você vem clamando a Deus há muito tempo. Porque você está de frente do Mar Vermelho e atrás de você está Faraó. Ou seja, você está cercado de problemas. Você está clamando a Deus o livramento. Está clamando a Deus a saída. E Deus está mandando dizer para você, por que clamas a mim? Por quê? Aí você diz, eu clamo para Deus me responder. Sim, mas é como o bispo Marcelo acabou de falar. Aí já não é o clamor. Aí é usar a autoridade. Tanto é que Deus falou. Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés, não clame não, manda o povo marchar. Manda o povo se levantar. Manda o povo continuar seguindo em frente. Mas, Senhor, na frente tem o Mar Vermelho. Manda o povo continuar indo em frente e não olhar para obstáculo. Não olhar para o que tem na frente. Manda o povo apenas marchar. Aí, Deus disse o seguinte. Manda o povo marchar. E aí tu, Moisés, levanta o teu cajado, Moisés. Manda o povo marchar e pega o teu cajado e levanta o teu cajado. Estende a mão sobre o mar e divide-o. Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Rapaz, meu Deus do céu. Faz a sua parte, né? Meu Pai amado. Na hora já veio aqui imagens, eu tentando imaginar, porque a nossa mente foi feita para isso. Tente você raciocinar como que foi essa cena. Deus mandando Moisés estender o cajado. Podemos dizer que ele até lutou contra o mar ali, né? Abrindo o mar. Lutando contra aquele problema. que a autoridade Aliás, já tinha dado. se falasse, ninguém iria acreditar, né? Então Deus falou para Moisés, manda o povo só marchar. E você, Moisés, estende o cajado e abre o mar. Deus não disse para Moisés, Moisés, eu vou abrir o mar para você. Não. Deus não disse para Moisés, Moisés, deixa que eu resolvo tudo, negativo. Deus falou para Moisés, Moisés, você manda o povo marchar, ou seja, manda eles seguirem em frente, e você, Moisés, estende o teu cajado e divide o mar para o povo passar pelo meio do Mar Vermelho pisando na terra seca. A autoridade, ela estava já com Moisés. Como?
através da fé. Aquele cajado que estava nas mãos de Moisés era a autoridade que ele recebeu de Deus, a fé que ele podia manifestar em qualquer situação. Tanto é que, se você analisar a situação das 10 pragas, Deus anunciou que iria mandar praga, mas a praga só vinha quando Moisés tocava o cajado. Um exemplo, quando as águas tornarem sangue, Deus falou que iria fazer as águas tornarem sangue. Aí Moisés pegou o cajado, bateu na água, a água virou sangue. Quando Moisés estendia o cajado, o milagre acontecia. Por isso que Deus falou para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Você já não tem o cajado? Você já não tem a fé? Você já não tem autoridade consigo? Estende o cajado, Moisés. Deus estava dizendo para Moisés: tudo é possível. Tudo que você quiser é possível. Tudo que você determinar vai acontecer. Quando Moisés morreu e Deus falou que vai ser com Josué como foi com Moisés, Josué estendeu o cajado para o sol e falou: sol, detenha-te, em Gibeão. Obviamente que o sol não é o sol que gira em torno da terra, né? É a terra que gira. Segundo pesquisadores, cientistas, a terra parou de girar. Por quê? Porque a fé, o cajado, a autoridade passou de Moisés para poder Josué. Ou seja, Moisés passou a autoridade para Josué. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos consagrar esses cajados exatamente para passar essa autoridade para você. E tudo lhe será possível. Entenda, eu não estou dizendo algumas coisas lhe será possíveis, eu estou dizendo tudo, absolutamente tudo. E como Moisés estendeu o cajado e o mar vermelho se abriu, quando você estender o cajado, tocar o cajado, a porta vai aparecer aonde não existe porta. O mar vermelho vai se abrir para você. O impossível tornar-se-á possível. O filho será liberto das drogas, o marido será liberto do álcool, o casamento será restaurado, a esposa voltará para casa, a tua vida financeira vai mudar, portas vão se abrir, você vai prosperar, as dívidas você vai pagar, você vai ter o seu empreendimento, sucesso, a cura vai aparecer. Aí você pergunta como? Estendendo o cajado, usando a autoridade, usando a fé, porque isso Deus já te deu, você só precisa usar. E você vai ver que a partir do momento que você fizer uso do cajado, da fé, o milagre vai acontecer. Pode falar, Bispo Moisés. Bispo, porque o clamor nos leva até certo ponto, como levou aquele povo. O clamor realmente moveu a mão de Deus, mas teve o exato momento que teve que tomar a atitude. Aí já não bastava mais o clamor. Aí onde Moisés veio com o cajado estendendo para o mar. A atitude. Ou seja, bispo, é como a palavra de Deus diz lá em Tiago, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, quando a pessoa usa a autoridade, usa a fé, o milagre acontece. Enquanto a pessoa fica só na fé, é como se fosse o clamor. Mas quando ela usa a autoridade, ou seja, ela usa as obras, que é tomar posse do cajado, né? Ela está tomando posse da vitória, porque ela vai estender o cajado, o milagre vai acontecer. A fé só funciona se ela tiver obras, né? Porque é as obras que vai trazer, exatamente. É as obras, atitudes. E só para você entender e nós finalizarmos aqui essa mensagem impactante. Olha só o que diz aqui no versículo 21. Então, como o bispo Alexandre estava falando, Deus falou para o povo: levanta, marcha, toma atitude. Ou seja, parado, só orando, não vai resolver. Não, tem que usar a fé, como disse o bispo Paulo, levantar, como disse o bispo Alexandre, e usar a fé, como disse o bispo Paulo. E aí foi o que aconteceu. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Meu Deus do céu! Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Imagine só, eu estive ali no Mar Vermelho,
junto com o apóstolo, com o pessoal. E eu perguntei ali a profundidade ali do Mar Vermelho. E ali, logo no início ali, é 50 metros, 70 metros. Agora eu quero que você imagine você andando em terra seca e de um lado uma parede de 100 metros de água e do outro lado outra parede de 70 ou 100 metros de água. Meu irmão, eu acho que foi algo indescritível. E no versículo 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia, no mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitava sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Ei, glória a Deus. Vamos glorificar a Deus bem forte. Meus irmãos, bom, o povo passou. Estou resumindo a história por causa do horário, da programação. Os egípcios vieram atrás e o que aconteceu foi que o mar se fechou porque Moisés estendeu o cajado. Moisés estendeu o cajado tanto para abrir o mar, para dar o livramento, como para exterminar os inimigos no meio do mar, para fechar o mar. Esse cajado ele vai ter autoridade para abrir portas para você e para fechar portas. Você vai abrir a porta da saúde, vai abrir a porta da união familiar, conjugal, vai abrir a porta da prosperidade e vai fechar a porta das dívidas, fechar a porta da miséria, fechar a porta da doença, fechar a porta do problema conjugal, fechar a porta dos problemas de desunião familiar. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. A partir do momento que você usar a fé. Nós vamos consagrar esses cajados, porque você aqui do estado da Bahia vai receber um cajado desse. E quando você fizer uso desse cajado, como Moisés fez, o milagre vai acontecer. Coisas extraordinárias de deixar você e todos ao seu redor de boca aberta. Aquilo que outrora era impossível tornar-se-á possível. E você vai ver isso acontecer. Vamos orar e vamos consagrar.